O chamado ecoou pelas árvores como um sussurro grave, carregado de algo que eu não sabia explicar. Soava como uma mistura de voz humana e rugido animal, distante, mas forte o bastante para atravessar o mato. A criatura parou. Ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse escutando atentamente. Seu focinho se virou levemente para o som, e então ela soltou um rosnado curto, seco, quase como uma resposta. Aquilo me deu uma chance. Aproveitei o momento e me arrastei lentamente por entre os galhos. Cada movimento era um novo corte. A pele já ardia como se tivesse sido passada no sal. Mas o medo era maior que a dor. Quando cheguei perto de uma abertura, olhei entre os ramos e vi algo que gelou minha alma. Eram 2 olhos brilhantes vermelhos, não os da criatura que me perseguia, mas de outra figura parada à distância. Uma silhueta, alta, encurvada, com o corpo coberto por pelos escuros, como se fosse sombra. Aquilo rosnava e grunhia para o primeiro lobisomem, e a criatura que me caçava rosnava como se estivesse conversando com aquela outra. E de repente, ela virou as costas e saiu correndo mata adentro, uivando alto como se estivesse respondendo a um comando. E eu fiquei ali, paralisado, sabe? Não sabia se aquilo era uma salvação ou o começo de algo ainda pior. Aquele silêncio. Depois do uivo e da fuga da criatura, tudo ficou quieto demais. Nem vento, nem inseto, nem os galhos se moviam. Era como se a floresta tivesse prendido a respiração. Eu ainda estava ali, agachado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os olhos brilhantes olhavam por toda a volta também. E então, ela deu um passo. Um único passo à frente. Senti uma pressão no peito, puro medo, como se aquilo tivesse me achado. Porém, a fera apenas farejou o ar e foi embora. Foi quando uma outra presença se fez notar, vinda por trás. Algo mais familiar. Uma mão tocou meu ombro, firme, quente. Virei bruscamente, e ali estava ele, o meu patrão, o mesmo de sempre, a mesma expressão séria, o mesmo olhar cansado. Sem nem explicar, ele pediu para que eu o seguisse. E então, eu fui. O vento batia forte, sabe? O silêncio voltou. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Como se algo tivesse mudado. Como se o mundo tivesse me notado. E lá na casa do meu patrão, ele se virou para mim. Os olhos pesados, como se carregassem séculos de histórias, de perdas. Ele olhou o caminho por onde a névoa tinha sumido, e só depois falou: "Você teve sorte." A voz era grossa, arrastada, como se cada palavra viesse lá de dentro da terra. Essa mata já foi de um homem muito ruim, dono de tudo isso aqui. Fez uma pausa, cuspiu no chão. Dizem que ele fez pacto com o coisa ruim, e virou aquilo. Eu não dizia nada, só ouvia, só sentia. Toda lua nova ele aparece, andando, farejando, procurando algo ou alguém, para cravar as garras. O velho puxou um cigarro amassado do bolso, mas não acendeu. Aquilo que você viu hoje é a forma dele. Quando esta em forma de fera, e aquela outra criatura é um companheiro. Um lobisomem que apareceu há 1 ano atrás. Já tentei pegar ele uma vez.
Quase consegui. Mas ele fugiu. Ficou mais esperto. Vez ou outra, essa aberração mata um dos animais da fazenda, já matou até um dos meus capataz. Por isso o toque de recolher. E agora? Tem dois. Dois monstros rondando essa maldita terra. Ele olhou de novo para o mato, como se esperasse ver olhos brilhando de novo. Eu devia ter te avisado, mas ninguém acredita. Até ver. O silêncio voltou, mas não era vazio. Era pesado. Ele vai volta, sempre volta. Eu só conseguia respirar. Respirar e tentar esquecer. Mas não esqueci. Nem um pouco. Mesmo agora, tantos anos depois. Ainda ouço aquela voz, aquela frase, aquela presença. Ainda vejo o brilho, o par de olhos fixos. E a sensação de que aquilo não acabou. Não sei o que aconteceu depois de tantos anos. A última coisa que fiquei sabendo antes de sair daquela cidade é que um homem nu foi encontrado morto, cheio de marcas de balas. E meu patrão foi embora e deixou a fazenda abandonada, não fez nem questão de vender. Porém, relembrando e contando isso tudo, eu só percebo que sempre devemos olhar para todos os lados antes de passar ou fazer algo que não devemos. E claro, sempre obedecer um toque de recolher quando aplicado, porque sempre temos que lembrar, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.